Eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer todos os gestos de solidariedade que eu recebi ao longo do dia de ontem e de hoje. Todos aqui, a maioria absoluta, acompanharam o noticiário nacional, onde repercutiu a matéria de um inquérito, do último inquérito que eu tinha a respeito da minha participação, da minha passagem pela Secretaria de Juventude e Esportes no governo do Maranhão, do então governador Jackson Lago, em memória. E eu queria aqui fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, em respeito aos deputados, todos do nosso campo político e até os que a gente disputa aqui no dia a dia de forma democrática. E a nossa sociedade toda, porque eu sou líder de uma bancada nacional e óbvio que enquanto líder eu estiver, eu preciso dar essa satisfação a toda a sociedade brasileira e em especial ao meu estado do Maranhão. Eu fui secretário de Juventude e de Esportes durante 2 anos no governo do Jackson Lago, lá no Maranhão, e todos sabem, é notícia nacional, que ele foi cassado de forma injusta no mês de abril de 2009. Naquele momento, o Dr. Jackson foi acusado de abuso de poder político e econômico, e o grupo dominante do estado do Maranhão, naquela época, voltou ao governo do estado, assumiram o governo, e daí se começou o então famoso caça às bruxas. O então secretário, na época de segurança, formou uma comissão de delegados da Polícia Civil e começou a inquisição de todos os ex-secretários para poderem de todo jeito incriminarmos. Eu, particularmente, tive vários processos, não foi um não. Aqui mesmo, eu estou no meu 2º mandato de deputado federal, e aqui mesmo, desde o primeiro, quando eu vim, esses processos, os 3 inquéritos que viraram ação penal, todos foram julgados. Processos que nasceram na época do governo que eu fazia parte do Jackson Lago. Esses 3 processos que eu fui julgado, senhores deputados, todos houve a aceitação da denúncia, houve todo o rito do processo, me defendi neles e todos eu fui julgado de forma unânime, eu fui absolvido. Nesses que eu fui absolvido, claro que eu não tive 1 minuto de Jornal Nacional e na época teve matéria para dizer que tinha sido aceito esses inquéritos, que tinha virado ação penal. Aí claro que tinha a matéria para nos, como sempre, nos acusar e nos incriminar. Mal começa o processo, você já nasce nele culpado. Mas depois que eu fui julgado e todos os 3 processos foram encerrados, não houve uma nota sequer da mídia nacional para dizer que eu fui julgado de forma unânime e absolvido. Agora, depois de quase 10 anos, o último inquérito que estava lá, por conta também do foro privilegiado, importante o telespectador entender isso, eu não estou respondendo a nenhum processo por conta da minha atuação parlamentar, e digo mais, a minha atuação parlamentar é a mesma e vai continuar sendo a atuação em defesa do que nós acreditamos, em defesa das bandeiras que o PDT luta, e essa é a minha formação. Talvez por isso eu tenha incomodado muita gente. Imaginar que no estado onde poucos têm a oportunidade, o filho de uma professora, o filho de um técnico agrícola, que a vida toda só teve um partido na sua vida, que é o PDT, poderia muito incomodar chegando até aqui. E muitos sabem que nós estamos em projetos e voos maiores lá dentro do Maranhão. Por isso, é óbvio que a oposição, ela vai ficar feliz, ela vem para cima e tenta te desconstruir e tenta te tirar do ramo. Mas eu quero dizer ao nosso grupo político e aos amigos que acompanham o nosso mandato parlamentar que fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos primeiro, porque eu acredito na justiça. Ao longo do dia, muitos me disseram, Everton, isso foi retaliação do Ministério Público e do Judiciário por conta da emenda que trata do abuso de autoridade. Sabe o que foi que eu disse? Eu não acredito. Eu não acredito, sabe por quê, senhores? Porque eu acredito na justiça, assim como eu quero que eles acreditem também. Portanto, não é retaliação nenhuma. Os processos, eles têm que andar.
E eu, inclusive, lamento, senhor presidente, por que esse processo a gente já não tenha resolvido ele há quase 10 anos. Por quê? Porque simplesmente nós, se não tivéssemos o foro privilegiado, ele estava lá embaixo, aonde ele nasceu, e a gente já tinha resolvido esse processo. Já tinha, por conta de ser mais célere, até porque nas instâncias é mais céleres os processos. Eu, há um mês atrás, eu dei declaração na imprensa por ser a favor do fim do foro, para que amanhã não venha dizer que eu só estou falando isso por conta da decisão de ontem. Está na imprensa e todos sabem que o PDT é a favor do fim do foro privilegiado. Por fim, eu quero aqui, senhores deputados, dizer que, por muitas das vezes, inclusive naquele debate, eu lá no programa Roda Viva eu disse, quando uma promotora, quanto um advogado e um juiz lá estava naquele momento apontando o dedo e dizendo: a Câmara dos Deputados está cheio de políticos que respondem a processos, cheio de políticos que praticamente são culpados por responder processos. Naquele momento eu disse: senhores, nós temos que entender que não tem uma profissão, não tem uma tarefa, não tem um tipo de atividade no Brasil que você coleciona mais adversários e mais inimigos do que na atividade política. Você disputa com vários para passar num concurso, para virar promotor, juiz ou para passar em outro concurso público. Depois que você passa, vira uma corporação só, todos unidos, porque os que estão lá dentro passam a ser um corpo só. Aqui, o nosso concurso público é de 4 em 4 anos. E é todo o tempo o que ganhou, ele simplesmente vem e o que perdeu está tentando te derrubar. É assim que funciona na prática lá na ponta. Prefeitos, vereadores, deputados, todos que disputam política sabem como funciona, principalmente quando são adversários políticos. Eu quero aqui, presidente, encerrar minhas palavras dizendo para todos os amigos, para todos os correligionários, que nós iremos enfrentar todo esse processo com serenidade, com tranquilidade, acreditando na justiça. Agora ele vai ser iniciado, vai ser instruído e nós iremos enfrentá-los com toda a serenidade como nós enfrentamos os outros. E quanto à minha atuação parlamentar, a todos os correligionários do PDT e a todos os colegas deputados da Câmara dos Deputados, tenham a certeza que a nossa atuação, a nossa posição, a nossa postura continua a mesma. Não tem uma vírgula que eu irei mudar, porque eu não respondo a nada que trate da questão da minha atuação parlamentar. Pelo contrário, elas têm sido dedicadas com lealdade, com honra e, acima de tudo, dormindo todo dia com a consciência, porque eu sei que eu tenho uma família, tenho meus filhos, a minha filha Catarina e o meu filho Miguel que está chegando, que eu tenho uma satisfação para dar. Muito obrigado a todos.